Então nós estamos vendo aqui a passagem de que Davi ele separou ouro, prata, pedras preciosas, talentos, e ele começou a separar aquilo porque o coração dele tinha um propósito. Ele tinha um propósito, não era só um propósito espiritual. Tinha um propósito espiritual porque ele zelava pela conexão dele com Deus, certo? Nós sabemos disso. A palavra vai nos dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ainda que ele errasse, ainda que ele pecasse, ainda que ele adulterasse, ainda que ele fizesse N coisas, mas havia um arrependimento genuíno. E na hora, Davi, ele reconhecia e ele se rendia e ele se rasgava na presença daquele que é o único que pode nos perdoar. Então Davi tinha uma conexão muito forte com o Senhor e ele estava ali desejoso de construir o templo, o palácio para o Senhor. E ele começou a fazer a preparação. O que Davi nos ensina aqui? Que nos nossos projetos, sejam eles e qual área for, se for na nossa área ministerial, na nossa área pessoal, profissional, conjugal, física, né, de cuidar do nosso corpo, saúde, nós precisamos planejar, nós precisamos separar verba, nós precisamos separar recursos, e os recursos nem sempre são dinheiro, gente. Muitas vezes é energia, muitas vezes é o nosso cognitivo voltado para aquilo. Então Davi, ele nos ensina, a primeira coisa que Davi nos ensina aqui, prepare-se, separe recursos, entenda que você precisa separar recursos. E Davi nos ensina isso. E Davi nos ensina também que nós precisamos ser os primeiros e os maiores interessados. Ele nos ensina aqui a autorresponsabilidade. Davi poderia, primeiramente, tudo bem, eu quero construir um templo. Tô super congestionada, gente, me perdoa aí. Sejam bem-vindas, meninas. Davi poderia ter pensado em construir o templo, ok, beleza, ótimo. Eu quero construir o templo para o meu Senhor, ok. Mas ele poderia ter ido primeiro buscar nas outras pessoas. Ele poderia ter ido pedir esses recursos, certo? Só que Davi, ele entendeu um princípio. Se eu quero fazer algo que diz respeito a mim, tô mesmo. Se eu quero fazer algo que diz respeito a mim, o que acontece? Eu preciso ser a maior envolvida, a maior comprometida. Certo? Você concorda comigo? Eu não tenho que transferir responsabilidades, eu preciso ser a primeira. Então, se o negócio é meu, se a empresa é minha, se a profissão é minha, se a família é minha, se o ministério é meu, se a casa é minha, se o corpo é meu, eu preciso ser a primeira envolvida, a primeira comprometida. Por quê? Porque eu preciso dar aquilo que é por obrigação minha. É o meu comprometimento com aquilo, gente. Eu preciso entender isso. Então, esse é o primeiro ensinamento que Davi nos dá aqui em 1 Crônicas, capítulo 29, do versículo 1 ao 9. Quer fazer algo na sua vida? Tem algo a ser feito na sua vida, no seu ministério, seja qual a área for, seja a mais envolvida, seja a mais comprometida, seja aquela que vai colocar sobre a mesa, apresentar sobre a mesa os recursos que você tem. Davi tinha muito, Davi era rei,
ele tinha pedras preciosas, ele tinha prata, ele tinha ouro. Sandra, eu não tenho nada disso hoje. Mas lembra da palavra de Pedro? Quando ele foi abordado ali, à porta do templo, quando pediram uma esmola, se eu não me engano era Pedro e João, e o que eles disseram? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, vos dou. O que você tem hoje? O que você tem hoje como recurso para o seu ministério crescer, para a sua vida profissional crescer, para você deixar de ser uma simples crocheteira, Nádia? O que você tem hoje? O que você hoje pode entregar como recurso? Que não necessariamente precisa ser financeiro, mas o que você tem hoje que você pode colocar sobre a mesa e melhorar o seu negócio. O que você tem hoje, Anique, Marcela, Cláudia, Fabrícia, como recurso que você pode melhorar a sua vida pessoal. Quais são os recursos que você tem hoje? Sandra, eu não tenho dinheiro hoje, mas você tem uma boa oratória? Sandra, eu não tenho prata, mas você tem pernas para ir? Sandra, eu não tenho ouro, mas você tem a sua mente funcionando para trazer novas ideias, para se conectar, para falar, para fazer network, para ir, para bater lá na porta, para buscar parcerias, para se arrepender, para pedir perdão, para melhorar o seu relacionamento com o filho, com o marido, com a parentela. Gente, o quanto é difícil ter um bom relacionamento com a parentela. Quais são os recursos que você tem hoje em mãos? Davi tinha prata, tinha ouro, tinha pedras preciosas. Talvez não tenhamos isso hoje. Prata, ouro, pedras preciosas. Mas nós temos a nossa boca, nós temos braços, nós temos pernas, nós temos uma mente saudável, nós temos disposição, nós temos o amor. Nós temos o amor de Deus em nossas vidas, nós temos a palavra de Deus, nós temos muitos recursos. Então, o que Davi nos ensina aqui hoje em 1 Crônicas 29 é que tudo aquilo que você tem hoje, coloque aqui sobre a mesa, apresente como recurso para que o palácio seja construído. Que palácio é esse, Sandra? Eu não sei. Eu não sei qual é o palácio que você está buscando construir, se é na vida pessoal, profissional, ministerial, conjugal. Eu não sei. Só você sabe. Mas o que eu sei é que assim como Davi, ele tinha muitas riquezas, nós também temos riquezas. Só precisamos olhar para elas. E Davi, ele apresentou tudo isso. Bronze, prata, ferro, madeira, pedras preciosas, pedras de engaste, pedras de várias cores, pedras, mármore. Davi colocou tudo ali sobre a mesa para a construção do templo, do palácio. Porque ele diz aqui no início, olha, meu filho ainda é muito moço, né, Salomão, e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, é para o Senhor Deus. Olha como ele deu valor. Dê valor ao que você está fazendo. Dê valor ao seu trabalho, o trabalho feito pelas suas mãos, o trabalho feito pela sua mente, o trabalho feito através da sua oratória, do seu corpo, do seu comportamento, da sua assessoria, das suas sessões, do desenvolvimento pessoal, assim como o meu. Dê valor. Primeiro, dê valor. Caraca, outra coisa. Antes de apresentar os recursos,
Dê valor. Davi, ele não disse que era só um templo. Ele disse que era um palácio. Não é só um crochê. É a arte em fios. Não é só um design gráfico. É a resolução de problemas. Não é só uma assessoria financeira. É o destravar de uma vida. Sabe? Não é só um cabelo que você faz. É uma autoestima devolvida. Dê valor. Antes de apresentar o que você tem como precioso, né? Pedras preciosas, recursos, dê valor ao que você faz. Dê valor ao que você faz. E aí, quando Davi deu valor, que não era mais só o templo, não era só mais uma igreja, vamos trazer para os dias de hoje, não era só mais uma igreja sendo aberta. Era um palácio. Em que o nosso Deus habita. Não é só um salão. É um templo onde um Senhor, Sheila, habita. Desculpa, gente. Não é só uma sala, Leandra, onde você faz os seus atendimentos. É um palácio onde o Senhor habita para salvar vidas. Exatamente. Não é só mais uma live. O Senhor falando aqui conosco. Então, Davi, antes de apresentar tudo que ele tinha como recurso, antes de você apresentar todo o estudo, toda a capacitação, todos os cursos, todas as mentorias, tudo que a gente já fez, né? Leandra, Marcela, Cláudia. Antes da gente apresentar tudo isso do nosso currículo, vamos dar valor ao que a gente quer construir. E ali Davi, ele trouxe valor. Não era só um templo, não era só mais uma igreja. Era o palácio do nosso Deus, do Todo-Poderoso. E ali ele apresentou todos os recursos que ele tinha. Ele era rei, ele tinha muitos recursos. Mas você é filha, você é herdeira, você tem os mesmos recursos que ele. Talvez nós, como filhas, herdeiras, escolhidas, separadas, predestinadas, nós não tenhamos acessado todos esses recursos materiais, mas nós já temos tudo isso reservado no mundo espiritual. E ainda não acessamos. Mas nós temos todos esses recursos. E Davi, ele deu valor, ele apresentou os recursos e ele não se contentou. E aí vem o segredo, porque o meu celular vai descarregar. Eu esqueci de colocar para carregar. E aí qual é o segredo? Ele começou a falar. Vamos olhar aqui, ó, 1 Crônicas 29. E ele diz assim, ó: quem, pois, está disposto? Sabe o que é isso? Davi, ele tinha feito a parte dele e agora ele estava contagiando as pessoas.
ele estava influenciando as pessoas a fazerem o mesmo. Ele estava transbordando, ele já tinha dado o exemplo. Agora ele estava indo e fazendo o que tinha que ser feito. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Fez uma pergunta. Quem? Quem está disposto? Você está disposto? Então, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000, de 100, os intendentes sobre as empresas do rei. Olha, empresas do rei. Gente, eu nunca tinha prestado atenção que existia essa palavra empresas no Antigo Testamento. Empresas do rei. O rei era empresário. Nós somos empreendedores, empresárias. Então, Davi, ele começou a contagiar pessoas, pregar, influenciar. Nós somos influenciadoras, nós somos embaixadoras do rei. Nós somos embaixadores de um reino. De um reino. O quanto nós temos sido embaixadoras de fato. O quanto nós temos influenciado pessoas a acreditarem no nosso negócio, na nossa profissão, naquilo que a gente faz. O quanto nós temos sido embaixadores do nosso negócio. O quanto nós acreditamos. Davi acreditou tanto, ele deu valor, ele doou, que agora ele estava expandindo a ideia que aquilo era bom. E que essas pessoas que estavam ali como plateia dele, do reinado dele, precisavam fazer o mesmo. E ele conseguiu influenciar essas pessoas na construção do palácio. E, gente, pensa comigo. Pensa comigo. Ele fez. Se você não acredita no seu negócio, se você não acredita na sua vida, se você não acredita em si mesma, se você não acredita que as coisas vão dar certo, como os outros vão acreditar? Como os outros vão acreditar? E Davi, ele foi falar. E ele falou com as pessoas. E aí olha o que aconteceu. Eles contribuíram voluntariamente. Olha o versículo 7. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente. Voluntariamente, porque de coração íntegro deram-lhe liberalmente, deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Olha o que aconteceu aqui. Porque Davi acreditou na obra, na construção do palácio. Entendeu que não era só mais uma igrejinha, que não era só um templo, era um palácio. Davi doou tudo que ele tinha em prol daquele projeto. E ele conseguiu, através dessa atitude, desse pensamento, desse comportamento, porque é um conjunto de coisas. Não adianta eu só chegar e doar ouro e prata, tá? Doei ouro e prata. Mas o meu comportamento na hora de doar incentiva e estimula outras pessoas a olharem aquele projeto
com os meus olhos, com a minha lente. É como se eu tirasse aqui os meus óculos e desse para as pessoas olharem com a mesma lente que eu estou vendo, com a mesma exatidão. Então, a maneira que você enxerga a vida, a maneira que você se posiciona, a maneira que você se comporta diante do seu projeto, diante, gente, diante da maneira que você olha o seu negócio, a sua profissão, a sua família, o seu ministério, seja qual for a área. É a maneira que você olha que faz com que as pessoas olhem da mesma forma. Lembre-se disso. A maneira que você enxerga a si mesma, a sua vida, as suas coisas, é como se você tirasse o óculos e desse para as pessoas olharem. Olha como eu vejo. Olha como eu vejo os meus atendimentos. Olha como eu vejo o crochê que eu faço. Olha como eu vejo a escova que eu faço, a maquiagem que eu faço, a unha que eu faço, o escaldapés que eu faço, o serviço que eu levo para as pessoas. É sobre isso. Davi influenciou as pessoas a olharem com as suas lentes. E se ele fosse uma pessoa negativa? E se ele fosse uma pessoa mesquinha? Fala para mim. Se Davi fosse uma pessoa mesquinha, ele ia estimular aqueles que estavam à sua volta a olharem também com mesquinharia. Quais são as lentes que você tem olhado para o seu negócio? Essa é a palavra que eu queria trazer para vocês nessa manhã. Simples, objetiva, mas do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração. Marcela, uma querida, a gente não se conhece, uma parceira minha, incentivadora. Marcelo Antunes, treinador. Poxa, chegou no final. Alguém quer comentar alguma coisa antes de eu terminar aqui? Nós lemos, Marcelo, 1 Crônicas, capítulo 29, quando o rei Davi ele separa as suas ofertas aqui para a construção, como ele mesmo disse, não de mais um templo, né, mas do palácio para o Senhor. E eu contextualizei aqui sobre a forma que a gente olha o nosso negócio, a maneira, a lente, né, que a gente usa para olhar o nosso negócio. Davi viu de forma grandiosa essa oportunidade da construção do palácio. Ele poderia ter dito, mais uma igrejinha, mais um templo. Não, era o palácio do meu Senhor. E com essa lente que ele via, essa possibilidade, ele ofertou grandiosamente tudo que ele tinha em mãos e influenciou aqueles que estavam ao seu redor, famílias, né, os chefes lá, os generais, todos que estavam ali, a ofertarem com o mesmo valor, com a mesma importância que ele deu para aquela construção. Então, foi algo aqui que trouxe bastante lucidez para a gente. Nossos recursos são maiores do que muitas vezes enxergamos. Os nossos recursos. Às vezes só enxergamos os nossos currículos, né? Os cursos, mentorias, não sei quantos mil que gastamos, mas não é sobre isso, né? Não é sobre isso, né, Cláudia? É sobre propósito, é sobre a maneira que a gente se coloca, a olhar, né, tudo que está à nossa volta. Gente, um beijo para vocês. Segunda-feira eu vou entrar com mais calma aqui. Vou colocar meu celular para carregar, porque, já tá 29. Vai descarregar. Quem mais quer falar aqui? Nádia, cadê Nádia? Sheila. Cláudia. Nosso nível de entrega influencia diretamente a entrega de quem está ao nosso redor. Verdade. Se a gente entrega pouco,
quem está ao nosso redor fica na mesma frequência, né? Vai entregar pouco também. Vou tirar um exemplo aqui da minha casa. Quando eu tenho um exemplo aqui muito claro. Quando a minha energia está baixa, em vários sentidos, né? Às vezes é um resfriado, uma coisa. A energia da casa fica comprometida, cara. Não tem jeito. Meu filho fica comprometido. Meu marido. É isso. Temos tudo a nosso dispor. Mas damos desculpas para não usar e ficar procrastinando. Ô, Marcela, ainda vou ouvir lá teu áudio. Ainda vou ouvir teu áudio. Ô, Senhor. O Senhor tá me tratando. O Senhor tá me tratando. Quem mais quer falar? Leandra é uma amiga querida. Marcela, queria que vocês se conhecessem. Cláudia, também. Leandra, Cláudia é uma amiga querida. Amigas de formação. Marcela, Cláudia. Leandra é formada por outra instituição, mas é amiga aí de profissão. Que eu conheci, que Deus me presenteou agora, recentemente, mês passado. Por intermédio do Marcelo, que entrou aqui na live. Não sei se ele ainda tá aqui. Vou falar com elas. Oh, meu Deus, essa mulher. Vou falar com elas. Oh, Marcelo, só Deus. Gente, vou lá, tá? Orem por mim, eu tenho uma palestra para poder fazer e tô congestionada, chorei aqui, aí tô com o nariz entupido, mais ainda, a garganta melhorou, graças a Deus. Agora vou colocar um remédio do nariz ali e vou orar ao Senhor para que Deus abra as narinas, tire as escamas, faça tudo. Vou escutar o áudio, tá? Vou escutar o áudio. Beijo, gente. Amo vocês. Nádia tá aqui, Sheila tá aqui. Cadê? Quem mais tá aqui? Quem mais tá aqui? A Fabrícia entrou aqui também. Fabrícia trabalha com mulheres. A Fabrícia trabalha com mulheres também. O resto, o Espírito Santo já te capacitou. A Nick aqui, ó. A Nick também. Sheila. Gente, beijo, tá? Semana que vem eu fico mais tempo aqui. Vou ver se eu entro até mais cedo. Vou entrar mais cedo. Quem entrar comigo, beleza. Tá? Vai ser corrido também semana que vem. Por quê? Eu vou ter um outro evento lá na cafeteria com a Valquíria. E à noite eu tenho o aulão secreto das motivadas. Foram vagas limitadas. Apenas 8 vagas. E Deus me direcionou a cada uma que eu enviei o convite. Todas elas aceitaram, né, Leandra? E eu estarei lá com a Leandra. E vai ser uma benção, eu tenho certeza disso. Tá? Beijo. Amo todas vocês. Conheço todas. Marcela não conheço pessoalmente, mas conheço na vida eterna. Conheço do reino, conheço das promessas do Pai aí. Mas é como se eu conhecesse há muitos e muitos anos. Muito bom ter vocês aqui e poder ter vivido esse momento aqui. É assim, a palavra de Deus, só pra, ó, como eu falei, né? Ó, essa mensagem, esse texto, né? Eu preguei em 1999, só novinha. Foi a 6ª mensagem. Não li nada dele. Por quê? A palavra se renova. O que o Senhor nos deu hoje como código aqui não era o que ele tinha me dado em 1999, com certeza. E não vai ser semana que vem, se eu pegar para ler. Por quê? A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. E ela vai nos moldando, nos corrigindo, nos curando, nos sarando.
de acordo com as nossas feridas, necessidades, cicatrizes, dores. Não deixe de ler a palavra, não deixe de meditar, não deixe de recorrer a Ele, que é o único capaz de nos curar completamente. E são códigos mesmo. Os códigos de hoje eu tenho que anotar. Né? Beijo, gente. Fiquem na paz, tá? Até segunda, 11 horas da manhã, hein?